Glórias ao Senhor. No livro de Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 3, verso de número 12. Estaremos lendo os versos de número 12 até o 16. Obrigado. Glórias ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos fazer essa leitura. Está escrito assim: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se pensar de outra maneira, também Deus vô-la revelará. Amém? Pode tomar o seu assento. Vamos falar, irmãos, nessa noite de avanço. Estaremos debruçados dentro desse tema durante 4 meses do ano, falando sobre avanço, em seguida, conquistas e depois multiplicação. Então, nosso objetivo nessa noite é falar do avanço, o avanço que nós temos que ter na corrida em Cristo Jesus. Amém? Glórias ao Senhor. Irmãos, vamos entender um pouquinho o panorama do livro. Paulo escreve à igreja aos Filipenses com uma finalidade de exortar aquela igreja a permanecer na palavra, no evangelho. Todos nós sabemos que levantou um grupo de pessoas, que aquele grupo de pessoas vinha para poder judaizar a igreja do Senhor, como foi pregado aqui de uma forma tão clara pelo pastor Alain. E Paulo exorta a igreja, mas exorta com alegria. Uma igreja que foi fundada em amor e também com poder. A igreja instituída em Filipos foi uma igreja que provou do poder de Deus. Você lembra Atos capítulo 16? Vamos ver que Paulo, ele é guiado pelo Espírito Santo, embora tentou ir para a Ásia, para a Bitínia. Ele teve um sonho, e nesse sonho à noite viu um jovem macedônio que dizia: venha, passe a Macedônia, e entenderam que era o Espírito Santo que estava dando direção a eles para pregar na Macedônia. Eles chegam a Troade e mais 2 cidades, e de repente, na primeira cidade da Macedônia, que é Filipos, eles permanecem naquele lugar pregando a palavra do Senhor. A Bíblia diz, dentro da história, que eles foram constrangidos por uma mulher chamada Lídia. Essa mulher era santa, e ao vendo homens que realmente eram sinceros diante de Deus, convertida ao evangelho, chama Paulo, constrangendo Paulo a entrar e ficar com ela em sua casa. Todos nós sabemos que Paulo periodicamente ia para um lugar de oração às margens de um rio, e nesse decorrer de tempo, uma jovem que era possessa de demônios dizia: lá vai os homens de Deus, os servos do Deus Altíssimo. Pergunta a você, aquela endemoniava, falava alguma coisa que era mentira? Não, elas falavam uma verdade, mas com o objetivo de trazer uma glória que não era para Deus. E a Bíblia Sagrada diz que Paulo
direcionando a mão contra aquele espírito de engano, repreendeu imediatamente. As Escrituras dizem que por causa daquilo se levantou um grande alvoroço na cidade. Paulo, ele foi colocado num cárcere inferior, e a Bíblia vai dizer que ele, num cárcere inferior, chegando perto da meia-noite, Paulo e Silvano louvavam e adoravam ao Senhor dos céus. De repente, a Bíblia fala que de repente veio um grande terremoto e as cadeias quebraram. Você imagina, irmãos, homens que eram fiéis ao Senhor, louvando enquanto as pessoas choravam, sabendo que no dia seguinte seriam colocadas para serem decapitadas. Mas Paulo e Silas estavam sendo direcionados por Deus, e a Bíblia vai dizer que Deus trouxe um grande terremoto, libertando aqueles homens daquela prisão. Daí surgiu uma igreja poderosa, uma igreja que provou do milagre da libertação, coisa grande, irmãos. Vamos vendo que Paulo avançou na evangelização, alcançando a Macedônia, um local de território de fala grega, um lugar helenístico onde havia ali uma cultura elevada. Sabemos que o Império Grego havia caído e o Império Romano estava predominando dentro daquele período, mas Paulo, que é alguém atípico, não era comum. Paulo era um homem que foi por Deus alcançado e conquistado em Cristo Jesus, um homem poliglota, um homem capacitado, um homem que fora instruídos ao pés de Gamaliel, um homem doutor da lei. A Bíblia fala que ele era fariseu, segundo a lei hebreu de Hebreus, o zelo na obra do Senhor. E a Bíblia fala que Paulo, antes da sua conversão, ele respirava a fúria, iras, para poder destruir a igreja do Senhor. Deus, ele trouxe alguém louco, alguém que era cheio de si, e ele humilha, e ele faz uma obra gloriosa, levanta um grande missionário, porque o que ele faz, amado, se ele começa, ele tem que concluir. Eu quero aplicar isso para a sua vida. Por mais que você diga, não tenho capacidade, não tenho condições, se Deus começou a grande obra na sua vida, Ele zela para que a sua palavra se cumpra. Ele não é homem para que minta, tampouco filho do homem para que se arrependa. Deus, se Ele prometeu, Ele cumpre e Ele vai realizar na sua vida. Espere um pouco, coxinho de tempo, e aquilo que Ele determinou para a sua vida vai se cumprir. Deus, em Cristo Jesus, laçou este homem a caminho de Damasco. Um homem que nos originais dizia que ele tinha uma ira como um boi selvagem. E aí vamos ver um pouquinho da biografia deste homem lá no capítulo de número 3, quando Paulo está exortando os irmãos a se regozijar no Senhor, até porque a carta aos Filipenses era uma carta voltada à alegria, a estimular aquela igreja constituída em Filipos a se alegrar e avançar na fé, a contribuir no reino de Deus e para o avanço. Monetariamente eles faziam isso, e a gente vê isso um paradoxo, porque enquanto as igrejas da Acaia eram igrejas enriquecidas, enobrecidas, mas não sabiam contribuir, as igrejas que eram da Macedônia, que eram fracas, que estavam sendo exoneradas com tantos tributos romanos, eram essas igrejas fracas, humilhadas, que contribuíam mais no ministério de Paulo. E é isso, irmãos, que acontece no reino de Deus. Deus usa até mesmo os pobres, cada um trazendo um pouquinho,
o Senhor multiplica e faz coisas extraordinárias. O Senhor não escolhe, aleluias, o Senhor não vê a sua conta bancária. Ele não está esperando que você enriqueça para depois te chamar. Ele quer te chamar fraco, humilhado, exaurido, cansado, sem nada no bolso. E Ele quer mostrar que Ele é Deus na sua vida. É que se Ele começa a obra, Ele vai aperfeiçoar. A orientação de Paulo é que nós temos que realmente agarrarmos em Cristo e saber que o motivo da minha alegria não é porque eu estou com dinheiro no bolso, ou tenho uma casa própria, ou tenho um bom emprego. O motivo da sua alegria não é porque você está com saúde, não é porque você tem, irmãos, o motivo da sua alegria é porque Cristo te comprou, Cristo te livrou, Cristo te alcançou. Cristo, Ele quebrou a força do pecado, de maneira que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo não somente nos livrou da culpa, mas como também Ele nos livra, amado, da presença do pecado. À medida em que nós vamos caminhando com Ele vai nos purificando pela pessoa do Espírito Santo. Lembra? O Alos, o outro Paracletos, o Consolador, que foi derramado sobre a igreja do Senhor, para que possamos, por Ele e para Ele, sermos santificados e exaltados para louvor da sua glória. Paulo orienta dizendo que a oração dele para com aquela igreja é que aquela igreja aumentasse o seu pleno conhecimento em perfeita percepção. Ou seja, que esta igreja alcançasse uma maturidade, porque, amado, dentro da caminhada em Cristo Jesus, nós precisamos amadurecer, precisamos avançar, precisamos multiplicar. Lembra? João capítulo 15, há uma videira verdadeira que é Cristo. Nós somos os ramos que estamos inseridos neles. E qual é a natureza que está em nós? É que é determinado que todo aquele que está em Cristo deve frutificar, todo aquele que está em Cristo deve aumentar, todo aquele que está em Cristo deve crescer, todo aquele que está em Cristo deve avançar. Amado, quem não avança morre no meio do caminho, quem não avança seca, quem não avança não está na videira verdadeira. Deus te chamou para avançar. Glória a Deus por isso. O Senhor te chamou para crescer. E às vezes você está olhando para o passado, dizendo: Deus fez coisas grandes, Deus até mesmo pelas minhas mãos ressuscitou, Deus pelas minhas mãos curou. E eu quero te dizer categoricamente: Deus tem coisas maiores para realizar na sua vida. Arabacalachuri, Romanagaçuia. Paulo está sendo confrontado agora dentro de uma igreja que com poder fora fundada. Pessoas com uma ideia judaizante, pessoas que eram gentios, que supostamente haviam se convertido ao cristianismo, mas que querem introduzir no meio da igreja a lei, a prática da circuncisão, inserir dentro da igreja conceitos judaizantes. E é por isso, irmãos, que eu mesmo posso te dizer que eu reprovo, querido, toda vez que nós usamos a figura de uma arca da aliança
para representar a presença do Senhor. Nós não precisamos, cristianismo não precisa de uma figura de arca da aliança, de candelabro, não. O Cristo, o nosso Cristo não nos deixou nada patente para que nós possamos alicerçar a nossa fé, porque a nossa fé não está fundada naquilo que nós vemos, a nossa fé está fundada na palavra do Senhor Jesus. Aleluias! Ela que é regra de fé e conduta, ela que promove um crescimento e mudança e amadurecimento, é ela que faz com que a igreja avance. Quem está fundado na palavra, quem está alicerçado na palavra, pode bater vento, pode vir tempestade, não cai porque está na palavra. Ei, calaçomanaragaio. E aí, Paulo tem aquele lampejo, e ele tem realmente direito. Ele é lúcido no que fala, mas ele fala: olha, se eles querem se gloriar por alguma coisa, eu poderia me gloriar. Se eles confiam na carne, eu poderia muito mais confiar na carne. Perceba lá no capítulo de número 3, olha, Paulo, ele diz que ele era um cidadão judeu, mas não para por aí. Embora ele era judeu, também era de dupla nacionalidade. Ele era de Tarso, portanto fazia dele alguém com cidadania romana. Essa cidadania que ele usaria futuramente para apelar a César. Lembra, após a terceira viagem missionária, quando um profeta Ágabo diz: olha, ele que é dono desse sítio subirá em Jerusalém e ele será preso. Todos diziam: é de Paulo, não suba. E até mesmo diziam a Paulo: não suba. Quando ele subiu, o que ele fez? Apelou à sua cidadania romana. E é interessante isso, porque o texto sagrado, lá no capítulo 1, ele vai fazer menção do avanço do evangelho, no verso número 12, dizendo que agora ele aprisionado, isso fazia dele alguém que frutificava para o reino. Mesmo nas prisões, Deus, ele usava Paulo para evangelizar e alcançar multidões, de maneira que até mesmo a guarda pretoriana, a guarda de Herodes, essa guarda de César, essa guarda estava toda sendo alcançada pelo evangelho. Irmãos, era cerca de 9 legiões, cerca de 9.000 homens, todos eles. E aí você imagina que havia uma escala, e à medida em que o ano se passava, pessoas novas iam se prostrando diante da pregação de Paulo, e Paulo era usado nas prisões. Era uma prisão domiciliar, em que possibilitava a ele a escrever cartas. A maioria das cartas dentro do Novo Testamento são cartas de prisões. Lembra da segunda carta a Timóteo, que ele mesmo fala do apreço dele pela leitura? Ele fala da sua capa, dizendo: olha, eu preciso da minha capa e dos meus pergaminhos, porque mesmo na prisão, ele tinha prazer na lei do Senhor, ele tinha necessidade de ler. E o que você está ficando parado aí, querido? Quem para, fica amordaçado, parado, fica com a boca fechada. Quem está em total movimento, fala, age, move. Quem tem vida, ele se move. Glória a Deus por isso. Paulo, ele é um cidadão romano, mas ele é um judeu, algo que diferenciava dos oponentes. Paulo também dizia: olha, eu poderia me gloriar, porque eu fui fariseu. O segmento mais predominante
da época, dentro do judaísmo, o segmento mais predominante era o segmento dos fariseus. E Paulo dizia: olha, eu era fariseu dentro do judaísmo. Outra coisa, eu era da tribo de Benjamim. Quem era Benjamim, irmãos? No Antigo Testamento, vamos ver o rateio das tribos. 10 tribos fica para o reino do norte, e 2 tribos fica dentro do reino do sul. Lembra que era Benjamim e Judá. São essas as 2 tribos que permaneceram, e são essas tribos que continuaram guardando a lei do Senhor. Então, a Bíblia vai dizer que ele usa disso, dizendo: olha, eles podem se gloriar, eu muito mais, sou da tribo de Benjamim. Segundo o zelo, eu sou hebreu de hebreus. O que ele fala? Fui zeloso na obra do Senhor. Mas, irmãos, interessante aqui, eu quero aqui apontar algo, destacar algo dentro do texto que nós lemos. O verso número 12 vai dizer assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E o que ele está se esquecendo? Do que ele está se esquecendo? Ele está se esquecendo desses privilégios que as pessoas almejavam, vislumbravam em Paulo, e dizia: eu queria ter. Ele diz: ó, essas coisas eu prefiro esquecer. Paulo antes mesmo havia escrito que todas essas coisas ele considerava como refúgio. Ele diz que para alcançar, verso 8, e na verdade tenho também por perda todas essas coisas citadas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, pelo Senhor, por quem sofri a perda de todas as coisas, e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. O que ele está dizendo? Que o que para aqueles homens era um atributo de honra, para eles, ele considerava como esterco. O que é esterco? Você imagina um cabrito, vou botar aqui uma coisa, você imagina uma vaca e o que sai do bumbum da vaca, é isso que é esterco. Esterco é algo que é inutilizável, que já é o último estado da matéria. Para Paulo, nada daqueles privilégios que ele poderia mencionar e se apropriar para poder impor sua autoridade servia, mas ele diz: todas essas coisas as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Porque, irmãos, porque Cristo alcançou Paulo a caminho de Damasco. Cristo alcançou o boi selvagem, aquele que respirava ameaça de morte contra a igreja do Senhor, e esse Cristo, ele tomou Paulo para si, e é por isso que ele diz lá no verso 14: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que somos perfeitos, tenhamos este mesmo pensamento. Olha isso, irmãos. O texto vai dizer, Paulo disse que ele esquece de todas as coisas para alcançar um alvo. Amém, irmãos? Você pode dar glória a Deus, querido. Glória a Deus por isso, amado. Vocês estão entendendo? Diga aleluias. Paulo, veja bem que o objetivo dele como cristão é alcançar a perfeição. O texto diz que não que o seja perfeito, ou seja, o alvo dele é alcançar a perfeição.
mas prossigo para alcançar aquilo que fui alcançado por Cristo Jesus. Agora você percebe, dentro do versículo de número 12, que ele diz que eu prossigo para alcançar aquilo que fui alcançado. Ele não é a figura ativa, ele é a figura passiva. Ele é o sujeito que recebe a ação, ou seja, ele é aquele que foi conquistado. A caminho de Damasco, Jesus alcançou Saulo de Tarso. A caminho de Damasco, Jesus, ele botou abaixo o boi selvagem e disse: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Ou seja, é difícil, Paulo. Há muito tempo estou trabalhando na sua consciência. Como um boi, eu estou te ferindo para que você venha se convergir no caminho que eu quero te direcionar. Mas Paulo, você está resistindo como boi, e é duro. E aí, irmãos, eu quero de uma forma profética aqui dizer para você: não vale a pena contender com seu Deus. O que Ele está fazendo na sua vida, não resista, mas atenda e obedeça, porque mais vale a obediência do que muitos sacrifícios. Paulo, é duro para te recalcitrares contra os aguilhões. Paulo, ele cai e ele fica prostrado, mas o texto vai dizer que ele diz: eu fui alcançado. Eu fui alcançado por Jesus Cristo, irmãos. E é interessante isso aqui, porque antes de um avanço nosso, houve um avanço da eternidade para nós. Este ano é o ano do avanço espiritual, é o ano do avanço financeiro na sua vida, é o ano de consertar as coisas dentro da sua família. Mas eu quero profetizar espiritualmente que o avanço já começou de lá para cá, já começou de lá para cá. Você entende isso? Deus já está agindo dentro da sua casa, Deus já está agindo na sua família, Deus já está agindo nas suas finanças, Deus já está de lá para cá. Oh, aleluias. O texto vai dizer que ele prossegue. Interessante isso, porque Paulo, ele diz que considera todo aquilo que era de conceito nobre como esterco para alcançar coisas reais. Aquilo que é glorioso terreno, ele deixa, porque ele tem um alvo. E aí eu aplico isso na sua vida, porque o seu coração ainda está na terra. Por que o seu coração ainda está no Egito? Deus te chamou para uma peregrinação juntamente com Ele. Você está vendo milagres de Deus. Deus te chamou, você sentiu a presença de Deus, mas ainda está desejando coisas que você vivenciou lá no Egito, coisas que devem estar sepultado. Lembra de Colossenses capítulo 3, se já ressuscitastes com Ele, buscai primeiramente as coisas que são do alto. Veja isso. Portanto, se já fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado em glória. O que Paulo está dizendo para a igreja do Senhor é: vocês precisam buscar um lugar onde vocês foram
vocacionados. E a carta aos Efésios diz que nas regiões celestiais já foi liberada toda sorte de bênçãos espirituais. Basta pela fé você sacar e pegar aquilo que Deus já determinou para a sua vida, coisas grandes, indescritíveis, coisas gloriosas e inefáveis. Ele tem preparado para revelar aquele que Ele ama em Cristo Jesus. Deus está revelando coisas eternas, como o texto diz: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus revelou em Cristo Jesus. O verbo ali está no passado, algo já consumado. Deus já revelou em Cristo Jesus. Basta você alcançar, uma vez que você avança para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Posso dar um glória, posso ouvir um glória a Deus? Aleluias. Verso 12, ele diz que ele busca a perfeição. E é interessante que a palavra perfeito dá um sentido de pureza, completude. Algo perfeito é algo que não é contaminado, portanto é santo. Algo perfeito significa que não é dúbio, não é de natureza duvidosa. Algo que é perfeito tem uma só natureza. Paulo diz que ele deseja alcançar a perfeição, ou seja, ter uma só natureza. Lembra Romanos capítulo 3, 7? Paulo, ele declara exatamente qual o motivo da sua agonia. Porque ele enxerga dentro dele uma outra natureza que peleja contra a natureza do seu entendimento. Ou seja, ele vê ainda dentro ainda da sua carne uma lei do pecado que está batalhando contra a lei do entendimento. E o processo de perfeição é o expurgar, o retirar, o remover essa natureza adâmica que nós herdamos no Éden. Uma vez que alguém é purificado em Cristo Jesus, ele é do alto e goza de uma natureza, de uma nacionalidade, podemos dizer assim, que vem do alto. Lembra no diálogo de Jesus com Nicodemos, dizendo: olha, você é mestre e deveria saber essas coisas. Não vos maravilheis dizer, é necessário nascer de novo. Que é que ele está querendo dizer? Nascer do alto, porque quem nasce de novo, nasce no reino dos céus. O coração dele está no reino dos céus. Glória a Deus por isso. Paulo, no capítulo 1, verso 21 diz: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, essa é uma das expressões mais brilhantes de Paulo. Ele diz: olha, o meu viver é Cristo. Ele diz: não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, portanto, o meu viver é Cristo. O que ele está dizendo? Eu somente sei viver Cristo. Você precisa viver Cristo. Nos seus relacionamentos, você precisa viver Cristo. Está aí o antídoto para os seus relacionamentos serem sarados. Quando você atrai Cristo para o relacionamento, a coisa aperfeiçoa, porque Cristo é perfeito. Quando Ele está dentro do casamento e é chamado para habitar dentro do casamento, o casamento é aperfeiçoado. Quando você vive em sinceridade e sabe tocar a sua vida financeira de forma saudável, a tua vida
financeira será aperfeiçoada, porque ali Cristo está. O viver é Cristo. Glória a Deus por isso, irmão. E essa é uma verdade que deveria ser aplicada a todos nós. Aliás, mas nós não assimilamos, não a praticamos. Porque se o viver é Cristo, acabou o seu livre-arbítrio. Se o viver é Cristo, acabou a sua vontade. Se o viver é Cristo, acabou os seus sonhos. Porque agora você se rende, você é dominado por alguém que é maior que você. Você é alcançado, tal como Paulo diz: eu fui alcançado, olha isso, mas prossigo para alcançar aquilo que fui alcançado. As coisas de Deus só podem ser alcançadas, e você só poderá avançar uma vez que você em si foi alcançado por Deus. Oh, irmãos, isto revela a graça de Cristo, porque não depende de nós, mas depende de Cristo que se compadece e nos dá. Se depende de Cristo que, uma vez quando estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, Efésios capítulo 2, Ele nos vivificou com Ele. Pela graça somos salvos. Para Paulo, a orientação é: esqueça esse lance de circuncisão, de judaísmo. Tudo isso não presta. Todas essas adições não presta para o reino de Deus. Não dá para misturar água e sal. Não dá para misturar água e óleo. Não dá para misturar porque é natureza oposta. Não dá para realmente misturar uma vida em Cristo e uma vida cheia de pecado. Não dá para misturar uma vida em Cristo e uma vida no adultério, e uma vida na fornicação, e uma vida na mentira, e uma vida de prostituição. Não dá para misturar uma vida em Cristo e uma vida flertando com o mundo. Oh, aleluia. Se você foi alcançado, Ele se assenta, como Ele assentou naquele jumentinho, lembra? Irmãos, Jesus entra na cidade de Jerusalém em um filhote de uma jumenta, e Ele está ali, ó, o jumentinho cansado, mas levando Jesus. E você imagina Jesus sendo ovacionado, enaltecido, as pessoas vinham com ramos: Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Imagina se, assim como aquela jumenta de Balaão, ele tivesse a capacidade de raciocínio dentro daquele momento. Ele dizia: é tudo para mim, é tudo para mim, é tudo para mim. Não, mas ali a glória é para quem está assentado sobre. A glória está sobre aquele que está em cima. Jesus domina na sua vida. Toda a glória tem que ser para Ele, independente se você louva, se você prega, o que você faz, se é um excelente doutrinador, um diácono, um cooperador, ou opera na mesa de som, ou está atarefado com muitas coisas no templo. Irmãos, a glória tem que ser toda dele. Olha, glória, honra e louvores. Sabe por quê? Porque aqui não tem lugar para eu, aqui tem lugar para nós, corpo. Toda vez quando Paulo ele usa a figura de corpo, ele coloca no coletivo. Somos um corpo, somos templos do Espírito Santo. Pedro usa a figura de uma espécie de uma estrutura física, e uma igreja onde há pedras
e todos nós somos como se fosse uma dessas pedras. Lembra? Muro de arrimo, onde há pedras irregulares, rústicas, é que todo aquele, o canteiro ou aquele que preparou o colocador, ele vai trabalhando a pedra para fazer algo perfeito. Assim é Jesus dentro da igreja. Somos pedras irregulares, pedras necessitadas de serem trabalhadas. E Jesus, ele é não somente o arquiteto, mas o belo construtor, aquele que executou o projeto, mas também aquele que executa, aquele que vai trabalhando em nós, tirando as arestas, vai quebrando uma ponta quina viva, vai encaixando até chegar o momento em que você pode ver uma obra como no todo, como diz, uma universidade, ou seja, tudo completo, tudo em uma perfeita harmonia. Você não vê ponta solta. Cristo, a ideia dele para a igreja é que esta igreja seja perfeita, assim como ele é perfeito, porque ele preparou uma coroa imarcessível que não pode mudar, uma coroa de glória, uma igreja lavada, remida, santificada, purificada pelo sangue, o sangue da nova aliança. Nós precisamos, irmãos, precisamos progredir, precisamos crescer, precisamos avançar, precisamos correr, precisamos buscar, irmãos. Paulo, dentro desse texto, ele invoca a ideia, lembra de uma nação que é helenizada, e aí ele invoca a ideia de uma corrida. Aqui no Rio tem uma corrida de São Silvestre, não é isso? Uma corrida. E Paulo aqui, ele usa a mesma ideia. A ideia é que no verso número 3 ele diz: irmãos, não que o julgo alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. O que ele está aqui retratando, diante da mente dos seus ouvintes, é uma espécie de um atletismo. E aquela figura é algo bem comum na época, porque para os gregos, os esportes eram um método de adorar os deuses. Ali, Paulo está tomando emprestado, dizendo: olha, é como se fosse um atletismo, onde você tem um alvo, você não deve andar de forma incerta, mas você tem um objetivo, você tem um ponto em comum, você tem um objetivo a ser alcançado. Paulo emprega essa ideia de uma corrida, de um atletismo, associando a imagem na corrida cristã. Paulo, ele diz que todos nós é como uma espécie de somos maratonistas. E Paulo mesmo diz: olha, eu pude vislumbrar um pouco do que nós vamos conquistar. Lembra, na segunda carta de Coríntios, Paulo também está como que de uma forma apologética, respondendo algumas indagações teológicas dentro do seio da igreja de Coríntios. E ele diz lá no capítulo 12, verso 4: é em verdade que não convém me gloriar, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem, e aí ele emprega aqui a terceira pessoa, porque ele mesmo diz: olha, não me convém gloriar-me, eu não quero me gloriar, mas eu conheço uma pessoa, se referindo a si mesmo. Embora, irmãos, você imagina você, ou qualquer um que quer algum status, e aí vê o terceiro céu, você quer contar para todo mundo. Paulo diz: eu não quero me gloriar com as revelações.
E ele aprendeu isso em Cristo Jesus, porque no relacionamento com Cristo não cabe lugar nenhum para a glória, para a exaltação humana. Ele diz: conheço um homem, Cristo Jesus, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis que aos homens não é lícito falar. Se de alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mas de quem de mim vê. Ou seja, que ele está dizendo: eu não quero me gloriar com as excelências do relacionamento que eu tenho com Deus. Irmãos, o que tem, eu vim, irmãos, de igrejas com bastante movimento. O que tem de pessoas que querem usar altar para determinar que ele é maior do que alguém. O que tem de pessoas que querem usar dons espirituais para se envaidecer e para dizer que é alguma coisa. Jesus deu o exemplo aos discípulos, lembra que ele se prostra e lava os pés. E lembra, ele diz: Rabi, e ele diz: olha, vocês estão me dizendo que eu sou mestre, e dizeis bem, porque eu sou mestre. Sim, eu sou, mas eu estou vos dando o exemplo. Assim como eu vos servi, servais uns aos outros. Glória a Deus por isso, porque a igreja é serviço, e serviço não emprega recompensa. O serviço de Cristo aqui na terra não tem lugar para recompensa, tem lugar para exaltação a Deus. A primeira carta de Coríntios, capítulo 9, verso 25 diz: todos os que combatem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece, que se murcha. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura, que é eterna, uma coroa que está nos céus. Deus está te chamando para correr e avançar. Deus está te chamando para crescer e conquistar. Deus está te chamando para viver uma vida extraordinária, mas sem exaltação própria, onde Ele pode ser exaltado. Paulo descreve isso, e aqui eu quero pelo menos trazer aos irmãos a ideia. Primeira coisa, um atleta, ele precisa ter o que, irmãos? Ele precisa ter motivação, sonho, ele precisa ter um objetivo, ele tem um alvo. Ele precisa traçar isso e alcançar. O atleta precisa ter determinação, precisa olhar para o alvo, mas com otimismo, sabendo que ele vai alcançar. Não olhando e ouvindo as palavras pessimistas. Tem pessoas dentro deste lugar que estão ouvindo palavras pessimistas, dizendo que não vai dar certo, não vai acontecer. Irmãos, você confia em Deus ou nos homens? Você confia naquele que te chamou ou naquele que está dando palpite na sua vida? Saiba de uma coisa: Deus, se Ele está te dando um sonho, é porque Ele está te capacitando para te doar, para dar. Se Ele está te dando um sonho, vai à frente, porque Deus, Ele vai selar para que você venha trilhar esse caminho e alcançar a tua vitória. Pode ser que o teu sonho seja a restauração da tua família, do seu casamento, de relacionamentos dentro da sua casa, ou até mesmo de uma vida financeira. Tudo é possível àquele que crê. Ele te chamou, Ele cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. Glória a Deus por isso. O atleta, ele precisa olhar para resultados,
Mas uma coisa em comum, que os resultados de um atleta nunca podem ser pontos de almejo. Ou seja, se você foi triunfante, saiba de uma coisa: Deus tem maneiras de trazer triunfos maiores. Deus tem maneiras de fazer coisas maiores, porque o projeto de Deus na sua vida é andar de glória em glória, de exaltação em exaltação, de experiências. E aí, irmãos, o texto vai dizer que Paulo olha e diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para alcançar as que fui alcançado por Cristo Jesus. Olha o que ele diz: eu esqueço. E aí está aí, irmãos, uma das dicas de Paulo que devem ser praticadas. Ninguém aqui é maluco de conseguir esquecer de dores. Sim, tem dores que você vai saber, mas Paulo está dizendo: eu decido apagar, eu decido não olhar mais. Ele não é uma pessoa que tem amnésia, mas ele fala: eu esqueço, ou seja, eu decido não ficar mais me martirizando, mais curtindo o problema e fazendo com que ele ganhe mais força. Eu decido deixar essas coisas de lado. Ou seja, o passado é algo que não pode, irmão, jamais, em todas as suas frustrações, servir de régua para medir a sua vida ou o teor das suas conquistas dentro do presente, porque no presente Deus quer fazer coisas maiores do que aquilo que Ele fez no passado. No passado pode ser que você tenha provado de derrotas amargas, mas a vitória Deus está dando no presente. Pode ser que você provou de vitórias no passado, foi jubiloso, foi algo glorioso, mas deixa aquilo para trás. Por quê? Porque não te cabe mais se gloriar-se naquilo que você teve no passado. Deus quer trazer coisas presentes, crescimentos presentes, irmãos, coisas novas. E aí, há muitas coisas que geram como uma fonte desmotivadora, faz com que nós nos paralisamos no meio do caminho e deixamos de olhar, assim como Paulo, de olhar para um alvo só, tendo o mesmo sentimento de Paulo de querer avançar, de buscar, de alcançar. Este ano de 2000, ainda estamos em janeiro, mas eu quero profetizar na sua vida, este ano de 2025, esquece as réguas que você tem vivido, a sua forma de medir as suas conquistas. Você vai deixar a desmotivação de lado e olhar para o alvo. Você, como atleta, terá determinação para alcançar resultados extraordinários. Você vai traçar planos e vai conquistar, porque maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que começou a obra. Esquece o passado, esquece as conquistas, esquece aquilo que te deprecia, que te cansa. Para de olhar para isso e veja o presente, e veja o porvir, e veja que Deus vai fazer coisas novas. Deus vai restaurar teu casamento, Deus vai restaurar tuas finanças, Deus vai restaurar tudo. Pare de olhar para trás de uma forma saudosista, apaixonado pelo passado. Deus traçou planos para a tua vida de exaltação futura. Oh, aleluias! Muitos ficam em dificuldades porque realmente tentam vivenciar suas experiências pessoais do passado. Fazem justamente do passado um capital, onde a qualquer momento ele pode sacar para o presente, como se pudesse materializar as bênçãos do passado. Mas Deus
Ele determina bênçãos maiores do que aquelas que Ele derramou ontem. Ele determina para a sua vida possibilidades maiores. Lembra de Davi? Davi, quando ele foi ousado em chegar diante do rei Saul, ele para a guerra diz: olha, o meu Deus, o texto lá de 1 Samuel diz: o meu Deus me livrou do urso e do leão. A conquista ele atribuiu a Deus. Ele não estava dizendo a Saul: olha, Saul, eu matei, eu derrubei um leão e um urso. Não, o que ele disse? O meu Deus me livrou do urso e do leão. Ele tributa a Deus aquilo que é dele por direito. Ele diz: olha, o meu Deus que me livrou do urso e do leão fará também com que esse gigante caia por terra, porque a fonte do sucesso é Cristo, e Cristo em nós, esperança da glória eterna. Muitos querem ficar como que vivendo coisas passadas. Paulo diz: eu me esqueço das coisas passadas. O método de Paulo é ativo, é um método progressivo, e por isso ele usa as palavras alcançar, prossigo, sempre com um método ativo. Eu olho para frente, eu paro, eu não paro, eu prossigo, eu não paro, eu começo, eu continuo. São essas as palavras que estão dentro do texto, porque Paulo, ele tem uma vida em Cristo, e sabe que tudo aquilo que Cristo está fazendo nele tem recompensa maior. Exemplo, irmãos, de Filipenses 2, veja 2:12, quando ele diz: de sorte que meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2, verso 12 vai dizer, e aí aqui, irmãos, é um paradoxo aqui. Talvez você vai não entender. Eu quero aqui que você me preste um pouquinho mais da sua atenção. O texto vai dizer, Filipenses 2:12, ele diz à igreja de Filipos, dizendo que de sorte, meus amados, assim como sempre obedeceis, não só na minha presença, mas também muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação em temor e tremor. Aqui, irmãos, eu não quero ser calvinista, arminiano, mulenista, nada disso. Mas o texto vai dizer que aqueles que estão ouvindo as palavras de Paulo, está sendo exortado a efetuar a salvação em temor e tremor. O que ele está dizendo? Que o homem, ele está trabalhando para ser salvo. Sim, o texto está dizendo, efetuai a salvação. Mas mais para frente ele diz, pois, e aí daqui é a chave interpretativa para esse texto, porque um versículo, quando se isolado, ele se torna pretexto para uma interpretação errônea. Mas o verso número 3 diz, pois Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. O que ele está dizendo? Vocês trabalham, vocês buscam a salvação, mas Deus opera em vós. Você trabalha, Deus trabalha. Você trabalha, Deus opera. Você trabalha, Deus efetua. Você trabalha, Deus faz. Ou seja, com tudo aqui, toda a ideia aqui de Paulo está dizendo que deve ter movimento. Trabalho não estar parado. Trabalho não é estar em inércia, paralisado. Parado é estar, trabalho é estar em movimento. E ele diz, olha, vocês devem efetuar a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é aquele que opera tanto o querer quanto o efetuar, e é Ele que, segundo a sua vontade, vai proporcionar a salvação em tudo sobre a sua vida. É Ele que em tudo realiza. Irmãos, aqui eu não quero empregar uma ideia de um sinergismo, onde eu posso colaborar de alguma forma. Deus faz, e Ele faz, e quando Ele faz, Ele é soberano, ninguém pode impedir. Operando Ele, quem impedirá?
Mas a exortação é que nós devemos trabalhar, nós devemos devemos realizar a nossa parte, ou seja, aperfeiçoar a nossa vida diante de Deus, deixando a pornografia de lado, deixando a mentira de lado, colaborar, e por isso Paulo usa a figura de nós somos cooperador. Qual é a ideia ali? É que a obra não é Deus sozinho, Deus está usando você, você vai triunfar, você vai vencer, você vai conquistar, mas acima de tudo, quem venceu, quem conquistou, quem triunfou é Deus em você. E eu quero te dizer que a tua vitória então não é sua, só apenas sua, mas procede de Deus. Quando você tem vitória, Deus é que está saindo vitorioso. Aí a ideia de um compromisso. Deus, Ele é soberano, de sua natureza, Ele é digno de exaltação. Se você é vitorioso e Deus sai nessa situação glorioso, você vai vencer. Mas tem algo aqui importante, irmãos. Paulo diz, lembra no verso que nós dizemos a fraqueza? Paulo diz que foi-lhe dado um espinho na carne. Parece que eu estou saindo do contexto, mas entenda isso, porque isso é viver em Cristo. Paulo diz, olha, eu recebi para não me gloriar por conta dessas revelações, porque eu fui ao terceiro céu, foi-me dado um espinho na carne. Alguns conjecturam sendo uma cegueira, outros de malária, outros de doenças que dentro daqueles séculos que é desconhecido na atualidade. Eu aqui não quero mencionar possibilidade de qual tipo de doença é essa, mas o fato é que Paulo, para glorificar a Deus, recebeu uma ferida, recebeu um toque, um espinho na carne. Durante 3 vezes ele orou pedindo a retirada. Aquele que era usado tremendamente por Deus pediu a retirada. Paulo, ele ouve de Deus, não, sim, eu não vou te libertar dessa ferida, eu permiti para que o meu nome fosse exaltado. Paulo, a minha graça te basta. Irmãos, Deus tem propósito até mesmo quando você sente dor. Deus tem propósito até mesmo quando você adoece. Deus tem propósito até mesmo no dia do luto. Deus tem propósito até mesmo quando você fracassa financeiramente. Deus tem propósito até mesmo quando você está preso. Paulo aqui é a carta da alegria, e ele consegue na prisão extrair em Roma, extrair a alegria, porque, e aí, irmãos, algo importante aqui, Paulo ele diz a respeito das suas perseguições, feridas, de tudo aquilo, mas ele emprega tudo aquilo com um motivo de exaltar e adorar a Deus. Olha só, o capítulo 4, verso de número 12 diz, sei passar. E aí, irmãos, está algo aqui que ninguém quer passar. Ele diz, olha, sem passar necessidade. Irmãos, aqui ninguém quer passar necessidade. Eu não quero, irmãos. Mas Paulo diz, eu sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidades. Lembra dessa expressão que tomou um jargão, dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Quando você está dizendo isso, posso todas as coisas que me fortalece, no mundo espiritual você está dizendo, olha, eu posso passar necessidade, eu posso passar por abundância, eu posso passar por fome, eu posso ter mesa farta, eu posso ter todas essas coisas, porque posso tudo isso por aquele que me fortalece. Quem te fortalece é Cristo, que te comprou, te alcançou e que de uma forma generosa te atraiu com corda
mais de amor para Ele. Aleluias, irmãos. Por que eu estou dizendo isso? É porque às vezes a gente tem uma forma de nos medir, dizendo que se a coisa não está dando certo, significa que tem uma coisa de errado. Nem todas as lutas que você está passando, é consequência das suas ações. Embora eu vou aqui conjecturar, 90% das suas tribulações sejam consequência das suas ações, displicência. Mas, e aí eu quero colocar aqui uma margem de 10%, não sei, enfim, só para poder aqui entender que tem situações que você passa, que o propósito é glorificar a Deus. Lembra de Jó? Jó teve enfermidade, Jó perdeu seus filhos, Jó padeceu necessidade. Jó, que era um homem rico, tinha tudo, passou por tudo. Eu não quero ser Jó, irmão, mas amado, você também não quer, mas pode ser que você esteja vivendo uma situação parecida, com o propósito de exaltar a Deus. Em tudo, o propósito é viver Cristo em nós, mesmo na bonança, mesmo tendo adversidade, Cristo tem que ser glorificado. Em mim, Cristo deve viver. Em você, Cristo deve viver. Glória a Deus por isso, irmãos. Amém? Paulo, ele diz que um homem, Deus faz. Um homem faz. Um homem, todo aquele que é chamado para alcançar o alvo, como atleta, deve ter comprometimento. Ele não pode jamais ser impulsivo, de olhar para as circunstâncias pejorativas, dizendo que não vai dar certo. Imagina numa corrida onde você tropeça e cai, e diz, olha, eu não vou mais conseguir, porque várias pessoas estão adiante. Mas eu quero te dizer, coisas grandes Deus pode fazer quando você persiste em continuar buscando o alvo. Paulo diz que aquele que quer alcançar a coroa, de tudo se abstém a fim de alcançar o prêmio da soberana vocação. Hebreus capítulo 10, 36, 39 diz assim: necessitai de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa na corrida, usar a fé, que é a vossa ferramenta. Irmãos, Deus tem traçado coisas maiores para este ano, e eu quero te orientar. Esse texto é muito rico. Eu li ele no grego, e, gente, tem detalhes aqui que eu não consegui expor para vocês, mas é um texto que Paulo está direcionando as nossas vidas, dizendo que tem um prêmio, tem um objetivo, você tem um alvo, e esse alvo você não pode jamais perder de vista. Se coloque de pé. O que você tem traçado para 2025? Faça um papel, anota os alvos. Deus é que vai na frente, Ele vai executar, Ele vai trabalhar, Ele vai realizar, mas não para a sua glória, para a glória de Deus. Curva a sua cabeça. Eu não sei se você tem sepultado sonhos. Muitos aqui já sepultaram sonhos. Olhavam para alvos na sua vida e diziam: olha, eu não vou mais, eu não consigo mais, eu já tenho uma idade avançada. Surgiu uma demanda onde tudo embaraçou, tudo que estava ao meu redor foi desfavorável e eu fui soprado. Eu não me coloquei numa situação de combater e vencer e buscar os meus sonhos. Esse Deus que você busca nessa noite é um Deus dos impossíveis. É um Deus que, mesmo que você deixe de sonhar, Ele fará com que você volte a sonhar.
Essa é uma das prerrogativas do Espírito Santo. Há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos servos, as vossas servas, vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os velhos, eles terão sonhos. Os jovens terão visões. E a ideia é, quando fala servos ali, na Septuaginta é dunamis, doulos, que é escravo. Até os vossos escravos profetizarão. Até aqueles que estão debaixo, submissos a você, profetizarão. O que você precisa entender, que quando o Espírito Santo desce em você, ele desce para te fazer sonhar. Ele desce para fazer você profetizar. E não importa o vale, a forma, o ruído que realmente abalou o seu ser, as pressões que você viveu, aquilo que você foi ferido, e não importa o peso que veio sobre ti, o importa é que o Cristo ressurreto, que foi morto e reviveu, que à destra do Pai está, que voltará em glória, esse Deus, Cristo, está em você, para te fazer mais que vencedor. E Ele te promete andar sobre as águas com Ele. Anda sobre as águas no Espírito da Arabashuri Calabanda Sérgia. O Senhor vai soprar e trazer tempos novos. O tempo de luto vai acabar. O tempo de viver morte na tua casa vai acabar. Deus, e é Ele mesmo que hoje libera uma palavra para a sua vida, vai mudar. Deus fará mudar a sua filha, Deus fará mudar o seu filho, Deus fará com que a sua saúde seja restituída, Deus trará um tempo novo sobre a sua vida. Basta crer naquele que começou, crer naquele que te chamou, crer naquele que te conquistou, como Paulo foi conquistado. Basta crer, aleluias. O peso que você está vivendo, Cristo carregou na cruz por ti, e pela graça Ele te salva, e pela graça Ele imputa a sua justiça, e faz com que você se torne alguém livre do pecado, livre da força do pecado, livre da ação do pecado. Glória a Deus por isso. Senhor, eu quero orar nessa noite. Tantas coisas, ó Pai, que poderiam ser ditas, tantas coisas que até mesmo o Senhor no decorrer da mensagem me frustrou. Somente para dizer para a sua igreja que tem um tempo novo, um tempo de avanço, um tempo de multiplicação, um tempo de avivamento, um tempo onde a vida espiritual não vai ser a mesma, um tempo em que seremos compelidos a orar, a oração, há uma contemplação não meramente, Senhor, baseadas em emoções subjetivas, mas há um olhar de acordo com o Espírito Santo para enxergar o quanto nós somos vis, Pai. Desde as coisas mais comuns às coisas mais extraordinárias, o Senhor vai agir em função da tua igreja, Deus. Muito obrigado, Jesus, nessa noite, Pai. Agradeço ao Senhor por tudo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. As palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Louvamos a Deus pela sua palavra.